Vamos lá, vamos lá. O Alisson colocou aqui: qual a diferença para você entre culto familiar e incorporação em casa? Então, a incorporação em casa pode ou não fazer parte do culto familiar, tá? A incorporação pode ou não fazer parte do culto familiar, beleza? Então vamos lá. Quando é que ela. Vamos supor. Eu vou pegar exemplo do Espiritismo, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Dentro dos conceitos espíritas, eu não estou falando de Umbanda, Espiritismo mesmo, dentro dos conceitos espírita, existe uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação de um culto familiar chamado Evangelho no Lar, onde se reúne a família, supostamente a família pai, mãe, filho, tá? Se reúne a família, muitas vezes esse culto familiar precisa ser feito só com pai e mãe, às vezes o vizinho chega na hora, é um convidado, um outro parente mais chegado, enfim, é um culto familiar, onde você faz uma prece de abertura, lê uma página, interpreta essa página, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, interpreta, faz uma prece de encerramento, 15 minutinhos, meia hora no máximo, finalizou, acabou, não tem incorporação, não tem manifestação espiritual, não tem nada. Bota uma jarrinha com água, terminou ali, todo mundo bebe aquela água que pediram para que você fosse energizado ali com a energia dos espíritos e pronto, acabou. Beleza. Só que você pode ter um culto de evangelho no lar como Chico Xavier fazia. E era conhecido como espírita. Então, o Chico Xavier, ele fazia o culto e no culto de evangelho no lar, vinham espíritos e mandavam mensagens para ele. Algumas vezes o Emanuel, o Bezerra de Menezes, o André Luiz, mas muitas vezes espíritos de pessoas que não eram considerados como guias da humanidade, vamos colocar assim. Eram considerados espíritos comuns que vinham lá falando: eu morri no dia tal, minha filha ainda está com saudade de mim, avisa ela isso e aquilo. Pronto. Culto familiar. Então, a incorporação, a manifestação espiritual pode ou não fazer parte desse culto familiar. Não existe diferença, sabe? Isso aqui é incorporação em casa, isso aqui é culto familiar. O culto familiar, geralmente, você cria uma regra. Olha, o meu culto familiar é feito é, toda segunda-feira, a partir das 7 horas da noite. Eu chego ali no meu quartinho. O nosso amigo Alisson agora tem a cafua. Essa cafua dele, não sei se ele já conseguiu separar, mas ela, até onde eu entendi, dentro da cafua dele, além do Exu, também está o Ifá, né, que é o Ori, né, o Ifá dele, está lá junto, né? Então, vamos supor que ele crie um culto familiar que toda segunda-feira ele vai fazer uma oferenda do Exu, vai lá, vai jogar para ver se tem que fazer. Eu vou generalizar, tá? Só para simplificar a história aqui. Vai fazer uma oferenda no Exu, vai fazer uma oferenda no Ifá, a esposa dele vai lá, vai fazer uma oferenda no Ifá, a filha dele vai lá, vai fazer uma oferenda no Ifá, vai fazer o Ossé, vai fazer a limpeza, vai fazer o Ossé dos seus assentamentos, dos seus ibás, faça uma oração, faça um Ibá, Ibá é uma oração em Yorubá, né? Faça um Ibá, faça uma oração em português mesmo, faz os seus pedidos ali, vamos embora, acabou, é o culto familiar. Pode ser que você chegue nesse culto familiar e fale assim: acabou aqui com o Ifá, agora vamos ali porque o Caveira precisa vir para dar umas diretrizes para a gente aqui. Toda segunda-feira tem incorporação do Caveira, ou da Quitéria, ou do Quimbandeiro, ou, sabe, o Pantera, enfim. Isso quebrou o culto familiar? Não. Você só criou uma regra de que dentro do seu culto familiar também pode existir uma manifestação espiritual através, por exemplo, da incorporação. Então eu não vejo diferença entre um e outro. Eu vejo que pode ou não ter. Pode ou não existir. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não, não tem mais nada. Deixa eu só cumprimentar a galera aqui.
fingir que eu sou educado, porque eu comecei a falar 48 minutos atrás e não parei nunca mais. Então a Beth está por aqui. Boa noite. A Alisson, já acabei de falar. Simone chegou por aqui também. Renata, boa noite. Barbosa, irmão, todos esses papos são muito bons. Obrigado, Barbosa. Valeu. Barbosa Neto. Janaína por aqui também. Boa noite, Janaína. Ricardo Miki. Passei para dar boa noite. Obrigado, Ricardo. Axé para você também. Silvia por aqui. Tiago Arantes. Aí a pergunta do Alisson. E o umbandista dizendo que eu botei fogo no parquinho. Se vocês têm alguma pergunta para fazer, querem fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade, façam seus comentários para que a gente possa tocar um pouco mais a nossa conversinha de hoje. Minha aguinha. Digo sobre incorporação em casa. Essas. Ih, não, não faço não. Não faço não. Cutuca não. Cara, vamos lá. Incorporação em casa, eu recomendo que, se for feito, que seja feito por alguém que tenha o mínimo de experiência necessário para arcar com as consequências que essa incorporação em casa pode trazer. Agora tu não colocou fogo, não, tu fez a fogueira, né? Então, a pessoa precisa ter essa consciência de que essa incorporação em casa pode sim atrair outras movimentações espirituais e você pode chegar ali e, olha, não, sem incorporação, porque não, eu vou incorporar, mas olha, sem... Cara, a partir do momento que você traz uma entidade espiritual através... Eu estou falando só de incorporação, gente, mas pode ser qualquer outra manifestação espiritual, tá? A gente está marcando muito em cima de incorporação, porque nós trabalhamos com Umbanda e Quimbanda, e Umbanda e Quimbanda é macumba, e macumba muitas vezes passa pela incorporação. Tá? Não necessariamente tenha que existir a incorporação, mas pode existir, beleza? Então tá. Então, a partir do momento que você... Opa, travou. Deu uma travada aqui, espero que não seja nada demais, mas vamos lá. A partir do momento em que você se propõe a uma manifestação espiritual através da incorporação, você precisa entender que entidades espirituais vão se aproximar daquele ponto. Elas vão se aproximar. Não tem muito como fugir disso. Então, se você chama o Exu dentro da sua casa para ele dar um conselho, para ele dar uma diretriz para a família, para você mesmo, através dessa incorporação, pode ter certeza que mais dia menos dia, mais hora menos hora, pessoas vão ficar sabendo que naquele dia, naquele horário, e aí, vou pedir um açúcar. Pá, 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 pá. Aí a dona patroa vai chegar lá, oi, olha, eu vim aqui pedir um açúcar. Cheiro de defumador, vocês por um acaso faz defumação na sua casa? Porque a gente acabou de fazer. Pois é, aí vai puxando assunto e tentando puxar até você chegar e falar, olha, eu não posso ficar muito tempo batendo papo contigo que o fulano está incorporado com o Exu. Eu não posso dar uma palavrinha. Pronto, aí vem um, vem dois. Não tem jeito. Isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é você ter pessoas sensíveis dentro da sua família, dentro da sua casa, e a partir do momento em que você começa a puxar para uma conversa entidades espirituais através da incorporação, essas pessoas sensíveis podem começar a perceber outras, sem saber que é isso que está acontecendo, começam a perceber outras entidades espirituais em torno. E essa percepção de outras entidades espirituais em torno pode dar passagem através das mediunidades dessas outras pessoas que estão na sua casa. Consegue entender? Eu fiquei meio confuso, mas... e aí pode acontecer de, por exemplo, a esposa começa a dar passagem para uma entidade espiritual. Pum!
E aí quando essa pessoa começa a dar passagem para uma entidade espiritual, né? Essa pessoa, pum, começa. Se você não sabe lidar com isso, como é que se faz? Não é o caso do Alisson, porque eu sei que o Alisson sabe lidar com isso. Então, se ele chama entidade espiritual na casa dele e acontece com a esposa dele ou com a filha uma manifestação, ele vai saber lidar. Ele é tranquilo. Agora, imagina isso com uma pessoa que não sabe como que faz. Uma pessoa absolutamente crua no negócio, é médium, mas precisa aprender, dar os primeiros passos, entender como que a manifestação acontece, começar a sua trajetória direitinho. Só que ela está em casa, assistindo alguém falando pela internet, como agora, por exemplo, e esse alguém falando pela internet, dando comandos a ela, e ela, influenciada, querendo melhorar a sua vida, começa a dar passividade. Só que essa passividade é a distância. Essa pessoa não sabe o risco que ela está correndo. Ah, mas a firmeza do meu terreiro que está aqui em São Paulo vai segurar a tua onda aí em Pernambuco. Não vai não. Não vai não. Não fala assim, tá feio. Não fala assim. Fala assim não. Então, se você é uma pessoa experiente e tem ideia das consequências que podem ser geradas a partir do momento que você traz espíritos para dentro da sua casa pela incorporação, tá tudo bem, porque você tem essa condição. Mas se você está sozinho, ou se você está num grupo e nesse grupo não tem ninguém com experiência de terreiro, principalmente com experiência de trato com a espiritualidade via incorporação dentro de um terreiro. E não é experiência de um mês não, tá? Experiência de anos.